Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, vamos dar continuidade ao nosso estudo, nestes moldes novos que nós agora encontramos. Antes de começarmos a ler a passagem, e cada um de nós vai ler um versículo, e eu diria que era bom que tu estivesses aqui à frente, porque depois, para ficar aqui a gravação do versículo lido, convém estar aqui. Eu gostava de dizer o seguinte: eu dou muitas graças a Deus por eu não sei como é que é de chamar, mas por esta força, é uma força. Nós sabem que as forças em termos militares são constituídas por vários grupos, que por sua vez são constituídos por vários elementos. Eu não vou caracterizar, portanto, esta força nesses termos, mas é uma força, não deixa de ser uma força deste conjunto de jovens que nós temos aqui e que temos vindo a ter às quartas-feiras para estudar a Palavra de Deus. Eu dou graças a Deus e vou-vos dizer que aqui há tempos atrás, portanto no mês passado, no princípio deste mês, alguns por aí, houve um dia naqueles escritos que eu vou escrevendo diariamente, escrevi e fiz referência num desses escritos a um pelotão que estava aqui formado, mas formou-se mesmo aqui um pelotão aqui à frente, um pelotão formado, mas eu escrevi aquilo de tal maneira que eu escrevo sempre adiantado, percebem? Eu estou sempre 2, 3 dias, às vezes mais ou menos, mas 2, 3 dias sempre que eu escrevo antes da coisa sair, antes da coisa ser publicada. E o que é que acontece? Eu escrevi aquilo e entretanto foi para a Inglaterra. Quando aquilo foi para o ar, eu estava na Inglaterra. Então, houve alguém que me disse assim... foi o David, até posso dizer, falei com o David Gomes depois, e ele ficou sempre embaralhado quanto àquela força que eu fazia referência, e pensava que era alguma força lá em Inglaterra. E eu disse assim: não, David, é a mesma força lá na igreja. Só que eu escrevo adiantado, e então eu referi-me mesmo a esta força que são vocês pela graça de Deus. E sublinho pela graça de Deus, porque o Senhor é gracioso, e eu quero que vocês cresçam e que o Senhor vos use, porque vocês são todos muito importantes, são importantes para a igreja, e são importantes, mais do que para a igreja, são importantes para o Senhor, e o Senhor conta convosco, não se esqueçam. E já agora deixamos uma coisa, e a igreja também conta convosco, de maneira que o Senhor vos abençoe. Eu queria deixar esta nota que é muito importante, e eu dou graças a Deus. E relembro aqui um episódio que se passou num estudo bíblico há muitos anos na Inglaterra, em que estava nesse estudo bíblico um homem de Deus chamado John Nelson Darby, muito famoso, e esse crente chamado John Nelson Darby, que já era idoso, estava no estudo bíblico, e ele ensinava a Bíblia sentado, apoiado numa bengala, e quando o estudo bíblico acabou, e ele foi um grande ensinador da Bíblia, escreveu muito sobre as Escrituras, e ele, quando acabou o estudo bíblico, levantou-se e começou a ir pelo corredor, e apesar da sua longa idade, da sua dificuldade física, de se apoiar numa bengala e de estar sentado para poder falar e não podia estar em pé, ele, ao passar pelo corredor, viu um jovem dentro do banco, lá para dentro, junto à parede, e ele entrou pelo banco dentro e foi cumprimentar o jovem. E é esse jovem que mais tarde, já velho, escreve falando deste episódio, dizendo assim: ele amava os jovens. Ele amava os jovens. Quer dizer, John Nelson Darby amava os jovens. E já agora deixar-me dizer uma coisa importante. Sabem quem é que escreveu isto? Reparem, isto marcou aquele jovem. Aquele jovem ficou marcado para sempre. Ele era um jovem, na altura. E aquele jovem tornou-se num velho. Sabem quem foi aquele jovem? Um indivíduo chamado Stuart McNair. Ele era engenheiro de formação e abandonou a engenharia, veio para Portugal aprender a língua portuguesa, é o autor da maior parte dos hinos que vocês têm no Inário, foi um verdadeiro himnólogo. Para além disso, fez um comentário à Bíblia que se chama A Bíblia Explicada, que é desde Gênesis a Apocalipse. Para além disso, fazia parte da comissão da revisão e da formação da Bíblia no Brasil, das Bíblias quando são emitidas. Ele era um dos críticos, um indivíduo conhecedor das línguas originais da Palavra de Deus. Foi um indivíduo que no Brasil, quando ele foi para o Brasil, abriu 400 assembleias, 400,
eu vou dizer outra vez, não foram 4, foram 400. Impressionante. Escreveu muito. Escreveu revistas, O Semeador, escreveu a Biblioteca, estou a falar de revistas que saíam com tiragens regulares. E eu disse assim, é incrível, quer dizer, é incrível, mas é assim, quando um indivíduo se abandona nas mãos de Deus, faz coisas admiráveis. E ele fez. Mas eu queria dizer uma coisa, aquele homem, mais tarde, velho, lembra-se de um outro velho, que quando ele era jovem, amava os jovens. E isto marcou-os. E eu espero que vocês fiquem todos marcados para sempre com este exemplo que eu acabei de dizer, que aconteceu. Eu espero que vocês também sejam daqueles que fiquem marcados e que, se o Senhor não vier antes, que eu espero que venha sinceramente, mas se o Senhor não vier antes, espero que vocês venham a ser os velhos que ainda vão de falar disto que estamos a falar hoje, está bem? E que o Senhor vos ajude e vos abençoe. E vamos a Filipenses capítulo 4. Eu posso começar, continuas por aí, está bem? E vamos dar a volta. E então, Filipenses 4:1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupa o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Se possível, leiam em pé, está bem? Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo, com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque até para Tessalónica mandastes não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Não que procure dádivas, mas procure fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saludam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Graças a Deus. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Eu gostava de ver se consigo ser resumido naquilo que eu vou dizer, que é para depois dar ocasião a quem quiser dar pensamentos sobre o assunto.
Mas eu gostava de agora me dedicar ao versículo 4 e 5, que diz assim, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Nós já vimos alguns pensamentos sobre isto, só gostava de dar um pensamento sobre este versículo, dizendo que o seguinte, porquê a repetição? Porquê que o apóstolo Paulo diz regozijai-vos e depois diz outra vez digo regozijai-vos? Por que será? Porquê? Podemos encontrar várias explicações, naturalmente. Na verdade, podemos encontrar várias explicações. Uma das explicações é básica, quando uma coisa é repetida na Bíblia, porque ela é mesmo importante. Mas eu queria, entre as várias explicações que nós certamente podemos encontrar para a razão dele dizer isto duas vezes, é porque ele disse sempre. O que é que está ali escrito? Regozijai-vos sempre. A primeira vez, ele diz regozijai-vos sempre. A questão aqui, a ênfase para mim não está, a ênfase na frase, a ênfase na repetição da palavra regozijai-vos não está em regozijai-vos. A ênfase para mim está em sempre. Porque ele disse assim, regozijai-vos sempre. E alguém podia dizer assim, Paulo, sempre? Outra vez digo regozijai-vos. Ou seja, sempre mesmo. Sempre, Paulo. Mesmo quando eu tenho problemas, Paulo. Mesmo quando eu tenho dificuldades, contrariedades, motivos de lágrimas e tantas outras coisas. Sempre. Eu gosto disto. E vocês notem que eu gostava de destacar este assunto para dizer o seguinte. A expressão regozijai-vos significa contentamento. Toda a gente sabe disso, percebe isso, não é? Mas significa mais do que isso. Significa festa. O crente está sempre em festa. Sempre em festa. O crente está em festa. Permanente, contínua. Isto é que torna o cristianismo diferente de tudo mais. Isto é que torna a fé cristã diferente de tudo mais. Enquanto que os outros andam, ora vai acima, ora vai abaixo, ora vai não sei para onde, o cristão tem todos os motivos para estar sempre regozijado. Provas? Olhem para a minha experiência, dizia Paulo. Eu não estava a ser torturado lá Filipenses, ouçam lá. Então vocês lembram-se da minha história aí em Filipos? Então eu não estava aí na prisão de Filipos? Não me amarraram os pés ao tronco? Não me vergastaram? Não me fustigaram com o chicote? E eu não fiquei com feridas? E o carcereiro, que também se converteu, não veio aqui curar as minhas feridas e lavar-me as feridas quando eu estive? E olha lá, e como é que ele me via quando eu estava a levar as vergastadas e a ser preso, interrogado, massacrado, torturado, psicologicamente e fisicamente? Como é que eu fazia? Cantava com Silas, cantávamos ambos. Só canta, diz a Bíblia, quem está contente. Portanto, ele era a prova viva e evidente de que o crente se pode regozijar sempre. Isto para não falar de Jó, que vocês conhecem a experiência dele. Não é verdade? Quando Jó tem aquela célebre frase, recebemos os bens de Deus, não havemos de receber os maus, como que se os maus fossem superiores aos bens. Ou seja, o crente está sempre em festa. Coisas boas, vêm, o crente está em festa. E vêm coisas más, ainda são melhores que aquelas que nós consideramos boas. É esta a visão de quem anda com Deus, e Jó andava com Deus. E isto é muito importante. Eu sei que isto é discurso louco para muita gente, mas isto é um discurso bíblico. Isto está cá. E eu creio que a repetição que o apóstolo Paulo faz nesta frase deve-se exatamente à palavra sempre. Segunda coisa. Versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Eu gostava de dizer o seguinte. O nosso irmão Carlos Simões, no estudo passado, fez referência à versão dele que diz... Moderação. Leia, faz favor, Carlos. Seja a vossa moderação conhecida a todos os homens. O nosso irmão Carlos diz, a minha versão diz moderação. E agora como é que é? Vocês estão para dizer que equidade quer dizer justiça. E houve mais um pensamento, que agora já não me recordo quando eu disse, não sei se foi o Daniel, se quem foi ou se foi não, já não sei quem foi, nem interessa. Mas a grande questão é, e o que é que ficamos? Qual é o significado? Bem, eu quero vos dizer uma coisa, essa tradução está correta, mas esta também está. Vocês vão perceber porquê. Eu vou explicar porquê. Sabem que as palavras, há determinadas palavras, a maior parte das palavras, uma grande parte das palavras, ou muitas palavras, podem, e especialmente em determinados contextos, podem querer dizer muita coisa. Ou seja, nós por vezes não encontramos uma palavra que em si diga tudo.
Nós não encontramos uma palavra que em si diga tudo. Isto já para não dizer que a mesma coisa pode ser dita de maneiras diferentes. E estamos a falar da mesma coisa. Por exemplo, no versículo, ainda há bocado eu reparei nisso, houve aí um versículo, pá, já não sei qual foi o versículo, eu na altura registrei isso e depois passou-me. Cidade. Hã? Não era a cidade. Cidadania. Não sei, mas há aqui um versículo que diz de uma maneira e a versão do Carlos diz de outra maneira que eu também reparei. Qual foi o versículo que leu há bocado? Não sei se foi o primeiro, se foi o segundo. Ou foi José Luís? Foi José Luís. Lembras-te de quais foram os versículos que tu leste, José Luís? O 8 e o 20. Leste o 8? Deixa-me cá ver. Não, mas não era este, o 20. Deixa-me cá ver o 20. Não, não é. Então quais foram os que o Carlos leu? Já não se lembra. É uma questão de fazer diferente. 1, 2, 3, 4. O que é que diz o 4? Regozijai-vos sempre no Senhor. Como é que diz aí? Regozijai-vos. Então não é o 4. Então quanto é? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez diga alegrai-vos. Pronto, ok, mas pronto, o que eu quero dizer assim, mas há aí uma outra, o que é que diz o outro dia, 2 dias, já há um que diz que é 2 dias, ao segundo dia, como é que é? É aqui na parte final, não é 2 dias, é 2 vezes. Versículo 19, quem é que leu o 19? Que enviaste de Salónica. Foi o Carlos. Foi o Carlos que leu o 19, foi o Carlos? Que enviou de Não, Salónica. 19, quem é que leu o 19? Já ninguém sabe quem leu o 19. Foi o irmão José Santos. Então não sei. Então não é o 19, pá. Uma e outra vez. Onde é que está isso? Não foi aquele que enviou da oferta à Salónica? Não, onde é que está uma e outra vez? É o 16. É o 16. É o 16. Foi o Carlos que leu. Leia lá, Carlos, esse versículo. Vá, leia lá. Porque até para Tessalónica mandastes não apenas uma vez, mas 2, o necessário para as minhas necessidades. A versão dele diz que não mandaste apenas uma vez, mas mandaste 2 vezes. Esta versão diz assim, porque também uma e outra vez, ou seja, 2 vezes. Mas 2 maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Ali diz 2 vezes e aqui diz uma e outra vez. Ora bem, isto só para dizer que a mesma coisa pode ser dita de várias maneiras. Mas o que estamos aqui a falar é de uma palavra. E o que estamos aqui a falar não é de uma frase, como é que a frase pode ser dita de maneiras diferentes, mas estamos a falar de uma palavra que em si não consegue encerrar toda a força, toda a carga que ela tem. E vocês vão poder perceber da maneira que eu vou explicar e vamos já calar. Mas tenho que acabar este pensamento, que é o seguinte. Portanto, a versão do Carlos diz moderação. Até dizem os entendidos que na língua grega, quase que literalmente, aquilo quer dizer autodomínio. Autodomínio. E vocês reparem que nós estamos aqui num grande problema entre 2 crentes, já falamos sobre isso, não vamos repetir a situação, mas o apóstolo, no mesmo contexto, diz que o vosso autodomínio seja notório a todos. Vocês não percam o domínio, não percam a moderação, sejam moderados. Portanto, o domínio, o equilíbrio, a moderação, está aqui, a carga está cá. Mas é curioso nós, por exemplo, irmos ver o que é que várias versões dizem sobre isto. Porque nem todas as versões bíblicas utilizam a mesma palavra. E é curioso nós vermos o que elas dizem. Eu vou-vos dizer, por exemplo, o que é que diz, por exemplo, a Vulgata Latina. A Vulgata Latina, que foi traduzida por Jerónimo, do grego para o latim, diz, o Jerónimo utilizou a palavra modéstia. Que é a vossa modéstia. Também está ligado. Ou seja, o que o apóstolo está a dizer, mas eu não acaba aqui, há mais palavras. O que o apóstolo está a dizer é que a pessoa que está sobre autodomínio é modesta. Não entra em extremos. É uma pessoa modesta. Eu penso que ali houve falta de modéstia, se calhar, da parte daquelas irmãs. Faltou-lhes modéstia, faltou-lhes autodomínio, faltou-lhes moderação, faltou-lhes equidade. E equidade é uma palavra que quer dizer fazer o que está certo. E fazer o que está certo é ser moderado, é ter autodomínio, é ser modesto. Mas e sabem que a falta de modéstia, a falta destas coisas pode conduzir ao conflito. Mas há mais outras versões que dizem palavras diferentes. Por exemplo, a versão etíope diz autoridade. A versão etíope, curiosamente, fala em autoridade. E sabem que nós às vezes perdemos a autoridade. E nós perdemos a autoridade quando descemos baixo. Nós descemos baixo e perdemos a autoridade. E, portanto, aqui a questão da autoridade está em cima. Porque revelar moderação, autodomínio, estes pormenores todos, isto dá autoridade. E um indivíduo que perde nestas áreas, perde a autoridade. É que perde logo. Imagina um indivíduo que perde as estribeiras, perdeu a autoridade.
Mas mais, há uma outra versão, e por isso é que eu estou a dizer que uma só palavra não consegue dizer tudo. Eu estou a pensar, por exemplo, na palavra saudade. A nossa palavra portuguesa saudade. Definem-me lá saudade. Utilizem lá um sinónimo. Vocês não conseguem encontrar um sinónimo, até dizem que nem há, nenhuma palavra que em si consiga traduzir tudo o que é saudade. Não consegue. Porque saudade é, deixem-me cá dizer, saudade é sentir a falta de alguém. Saudade é amor. Mas saudade é mais do que amor. Saudade é mais do que sentir a falta de alguém. Saudade é mais do que sentir a experiência com alguém. Saudade é mais do que repetir a experiência fantástica que houve. Eu tenho vontade. Saudade é mais do que vontade de estar com alguém. É tudo isso. Mas ainda é mais do que isso. E qual é a palavra que consegue conter isso tudo? Por acaso a saudade contém, não é? A saudade neste caso contém. Mas há palavras que não contêm. Por exemplo, na língua inglesa, para alguém poder pegar nesta palavra e traduzi-la, é como na língua grega. Há palavras na língua grega que, por muitas palavras portuguesas que nós utilizemos, elas dão a ideia, mas só por si cada uma delas não dá a ideia completa. E é por isso que a siríaca a vulgata fala em modéstia. Qual foi a que eu disse? A outra? Eu já passei para a etíope. Antes da etíope, a siríaca. A versão siríaca traduz por mansidão. Era o que faltava àquelas irmãs. Elas não eram mansas. Se calhar começaram-se a agredir uma à outra, verbalmente. Se calhar foram ríspidas. Não revelaram mansidão. E isto é muito importante. Portanto, tudo isto está contemplado. Há uma outra versão que falta-me aqui uma. A arábica. A versão arábica. Sabem qual é a palavra que utiliza a versão arábica? Utiliza a palavra humildade. E estão a ver o ramalhete completo. Humildade, moderação, modéstia, mansidão, autoridade. É isto que dá autoridade. Mas aquilo não é autoridade. O pensamento ali não é autoridade. O pensamento ali está todo aquele ramalhete que tudo em conjunto nos dá a ideia do que é que o apóstolo... E o apóstolo está a dizer assim, que seja notório a toda a gente que vocês têm estes condimentos. E com isto me calo. Que Deus nos abençoe. Pegando nesta mesma palavra, só acrescentar, complementando, que também é o conjunto da gentileza e da paciência em conjunto. É mais uma. Também os comentários bíblicos falam disso. Boa, José Luís. Estão a ver? Mais umas pétalas para a flor. Ou mais uns ramos para o ramalhete. Eu por acaso pensava que a equidade era, por exemplo, quando nós julgamos alguma coisa, é quando usamos o mesmo peso e a mesma medida, por exemplo, para julgar várias pessoas. Eu utilizo equidade, julgo-os com o mesmo peso e a mesma medida. Estou a utilizar a mesma equidade. Sim, o distanciamento. Exatamente. É mais do que isso. Pode ser que sim, mas a equidade é justiça. É fazer o que... É justiça. No fundo, o pensamento é justiça. Mesmo peso e mesma medida. Exatamente, é justiça. Ou seja, no fundo, para sermos mais claros, é fazer o que está certo. E fazer o que está certo é ser humilde, é ser moderado, é ser equilibrado, é ser paciente, é ser estas coisas todas que nós vimos agora. E que Deus nos ajude, todos nós, nisto, porque todos estamos aqui a crescer e a aprender, e que Ele nos ajude, porque isto é um desafio para todos nós, permanentemente. Aqui uma nota daquilo que sobressai, a preocupação de Paulo, e depois a apoteose acaba no versículo 8, a preocupação principal de Paulo é o nosso andar em público, o nosso testemunho. Para mim a apoteose acaba no versículo 8, continua, mas pronto. Mas é uma preocupação que é patente, não só aqui, mas no livro todo de Filipenses, que devia ser o nosso objetivo, é cuidar com o nosso andar. Mas não é um andar qualquer. E vem descrito no versículo 8, enfim, tudo o que é verdadeiro, etc. Portanto, é uma preocupação notória que Paulo tem. Atenção ao vosso andar público.
muitas vezes a gente despreza um pouco o nosso andar público, mas pronto, isso é outra coisa. E eu gostar no versículo. Isto é uma súmula de tudo, e depois no versículo 8, Sim. para mim, no versículo 8, o versículo 8 para mim é a súmula de tudo aquilo que ele vem vindo a tratar por aí fora. Evidentemente que o nosso comportamento, no versículo 8, nós vemos que o nosso comportamento depende do nosso pensamento. E aquilo que a gente mete aqui na cabeça Claro. vai afetar o nosso comportamento. Claro. Se nós tivermos maus pensamentos acerca de alguém, por exemplo, vamos ter um comportamento mau. Se tivermos bons pensamentos, vamos ter um comportamento diferente. Daí E está a sua- relacionado. Daí a sua preocupação, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O Senhor vigia. Diz Daniel. Estava aqui a ver onde é que aparece esta mesma palavra no original. É interessante que aparece nas características que o ancião deve ter. Aparece em 1 Timóteo 3.3. Esta palavra que é traduzida por equidade e que estamos aqui a analisar, aparece em 1 Timóteo 3.3, onde Paulo fala das características que devem ter os responsáveis das igrejas. E aparece também em Tito 3.2, em que Tito 3.2 Tito 3.2 fala que alguém pode ler Tito 3.2? Porque haverá. Estou a ler mal. Desculpa, enganei. Tito 3.2. Que a ninguém infamem nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Mas modestos. É tal palavra. Esta palavra que. Ou seja, o que eu quero ressaltar aqui, salientar aqui, é que esta característica que o apóstolo Paulo fala, está a falar para todos, fala também em relação aos responsáveis, aos anciãos, aqui em 1 Timóteo 3, mas isto qual é a lição que eu quero tirar daqui? É que às vezes podemos pensar, aquelas características que Paulo fala dos anciãos, aquilo é para quem tem responsabilidade na igreja, mas aqui ele está a pegar numa característica que diz que os anciãos devem ter, e diz a todos. Porque somos todos responsáveis. Exatamente. Eu costumo dizer que aquelas características que estão ali referidas, aquilo refere em mais de uma passagem das características dos anciãos, aquilo não é só para os anciãos, é para todos. Mas claro que o ancião, o responsável, tem de ter forçosamente aquelas características. E é importante também nesta mesma passagem que estamos a ler, o notório a todos os homens. Que todos possam ver, que possa ser marca registada, por assim dizer, do crente, estas características que vemos pouco. Vemos pessoas pouco moderadas, vemos pessoas, regra geral, pouco justas, pouco controladas, não é? Autocontrole. Vemos muito pouco isso. Isso deve ser notório no crente. Se me permitem, depois posso dizer aqui apenas mais um... Estás à vontade. À vontade, não me digam isso. Não me digam isso. Estás à vontade. Sério, a sério. Exatamente. Eu queria só... Tem-me ocorrido um pensamento um pouquinho atrás. E já não vou dizer mais nada, mas que acho que é importante. Sobre estas duas irmãs. Eu tenho nada a pensar que todos nós podemos ser. E se calhar somos demasiadas vezes, mesmo os homens, somos invódias e cínticos. E eu gostava que cada um pensasse. Nós ainda há bocado tivemos aqui uma situação em que o irmão Carlos Oliveira elogiou publicamente o trabalho de um jovem, de vários jovens, não é? Mas aqui Paulo está a fazer uma repreensão pública. Toda a gente estava a ler aquela carta, e aquelas duas irmãs que estariam na igreja, elas devem ter estremecido por dentro. Agora eu gostava que cada um pensasse: será que eu sou
uma pessoa repreensível, não no sentido de ser digna de repreensão, mas no sentido em que, será que eu sou uma pessoa que aguenta uma repreensão? Ninguém gosta de ser repreendido em público. Mesmo em privado, muitas vezes nós fechamos-nos em copas e retaliamos. Imaginem em público. Estas irmãs, creio que terão sido capazes de serem repreendidas em público e agirem em conformidade. E Paulo fê-lo porque sabia com quem é que estava a lidar. Sabia que estava a lidar com irmãs que eram de um calibre espiritual que certamente aguentariam aquilo. Será que nós somos? Porque é muito bom nós ouvirmos um elogio público. Ficamos todos contentes e aí há que ter cuidado para que o orgulho não suba ao nosso coração e seja prejudicial para nós. Mas a repreensão, que neste caso é uma repreensão para edificação, nós devemos estar dispostos a ouvi-la e a melhorar com ela. Porque com os elogios nós podemos aprender alguma coisa e melhorar alguma coisa. Mas certamente melhoramos muito mais, temos muito mais para onde melhorar com as críticas, com as repreensões que nos possam ser dirigidas. E sabe uma outra coisa? Sobre isto de ser repreendido. Eu sei de casos, eu vivenciei um, vocês de certa forma vivenciaram outro, de alguém que, sendo chamado a atenção, revelou o caráter, revelou o seu caráter. E houve grande prejuízo para a igreja por causa de não aceitar uma repreensão. Estas irmãs, creio eu, foram capazes de aceitar a repreensão e melhorar. Mas eu sei de casos de irmãos chamados à atenção, repreendidos até em privado, preferiram ir até às últimas consequências, ao ponto até de abandonar a igreja, porque não, eu não admito isso. Era só que faltava alguém chamar-me a atenção. Há quem haja assim. Estas irmãs não. E nós? Somos do tipo de pessoas que aceitam a repreensão e melhoram? Ou, perante a repreensão, pensam, mas quem é que ele pensa que é? Eu já trabalhei muito. Eu já ando aqui nesta igreja há não sei quantos anos e era só que faltava alguém chamar-me a atenção. Eu vi algo do género. E outra coisa sobre estas duas irmãs. O problema delas era que pensavam coisas diferentes. Uma achava uma coisa, outra achava outra. Paulo não diz aqui, rogo para que pensem o mesmo. Não somos obrigados a pensar todos a mesma coisa sobre todos os assuntos. E é triste como crentes, principalmente nós que defendemos a mensagem da graça de Deus e que concordamos em 99% da verdade, é o 1% que nos separa, em que não concordamos, que separa. Não é necessário, não é... Claro que seria bom que todos nós compreendêssemos da mesma forma, e certo. Mas há pequenas divergências que não deviam afetar a nossa comunhão, mas que por vezes afetam. E o problema destas irmãs era, não pensavam a mesma coisa. Paulo não lhes diz, vocês têm de pensar a mesma coisa. Não há aqui pensamento único. Mas ele diz que sintam mesmo no Senhor. O problema delas era, eu penso isto, ela pensa aquilo, mas ela tem de pensar como eu. É triste quando alguém quer impor ao outro, tu tens de pensar exatamente como eu penso. Senão não há aqui nada entre nós. Mas nós concordamos, somos filhos do mesmo Deus, fomos comprados pelo mesmo sangue, a nossa cidade é a mesma. Custa muito? Será que custa muito? Pensar o mesmo no Senhor seria bom, não é? Mas será que custa muito sentir o mesmo? Quer dizer, tu pensas desta maneira, eu penso desta. Não é um assunto, como já temos a ocasião de ver, não é um assunto tão importante quanto isso. Aqueles 1% que não faz diferença entre a salvação ou sobre a prática. Às vezes é uma questão de
sei lá, a questão das teofanias. Alguns dizem que o Senhor apareceu, o Senhor Jesus Cristo, não é? O Senhor Jesus Cristo apareceu antes de vir ao mundo. Antes de encarnar. Antes de encarnar. E alguns que se calhar fazem daí um cavalo de batalha e são capazes de ter diferendos enormes. Só por causa de uma coisa que não afeta, é um assunto, na minha opinião, secundário, que não afeta gravemente a nossa comunhão que podemos ter com os nossos irmãos. Então, pensemos, somos pessoas passíveis de serem repreendidas, somos pessoas que estão dispostas a ter comunhão com os nossos irmãos e a dar-nos com os nossos irmãos, mesmo que não concordemos a 100% com tudo aquilo que ele diz, porque senão vai haver grande prejuízo para a obra de Deus. Teria mais coisas para dizer, mas já estamos um bocadinho adiantados na hora. Isso que tu disseste, deixa-me só dizer uma coisa que me parece que é importante, que é a seguinte. Nós podemos ter o mesmo pensamento e estarmos desavindos porque não temos o mesmo sentimento. Pois isso é triste. Mas se nós tivermos o mesmo sentimento, podemos estar bem mesmo que tenhamos um diferente pensamento. Isso é que é o... Não, mas é verdade. Quando este sentimento, que é o sentimento de humildade, e também podemos acrescentar, porque está associado, o do amor, porque o amor é que leva à humildade. A gente às vezes fala da humildade dissociada do amor, mas a humildade está associada ao amor. Porque o Senhor Jesus Cristo humilhou-se porque nos amou. E o amor é que leva uma pessoa a humilhar-se, não é outra coisa qualquer. E, portanto, quando existe este sentimento, que é o sentimento do amor e da humildade, mesmo que haja um diferente pensamento, uma pessoa possa pensar, duas pessoas possam ter uma opinião diferente, como tu estavas a dizer, sobre o que quer que seja, mas este amor prevalece. E este sentimento prevalece e é o máximo. E que o Senhor nos ajude. Mas isto leva-nos outra vez ao início do Filipenses, que é a preocupação de Paulo. Como é que andais? O que é que nós temos aqui no versículo 2, capítulo 2? Completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, etc. Isto é uma puxada de rabinho na boca. Portanto, a preocupação de Paulo com o nosso andar e haver comunhão entre os crentes, que é importantíssimo. A humildade está presente do princípio ao fim. Bem, vamos ficar. Sim, está na hora, mas força, dá o pensamento. Não é pensamento, é uma questão e vocês validarem, até algum irmão se tiver. Isto, no fundo, para mim, é aquilo que Paulo nos conclama continuamente, a deixarmos de ser meninos, crentes carnais, e sermos crentes espirituais. Portanto, a mortificar as obras da carne e a desenvolver o fruto do Espírito. Até as características que há pouco falámos é longanimidade, benignidade, mansidão, portanto, tudo fruto do Espírito. A birra é uma característica do menino. Um adulto não faz birra. Porque se um adulto faz birra, ele é menino. Mas as birras são próprias dos meninos. E se nós não crescermos, também fazemos birras. E aí somos meninos. E por aí fora, não é? Mas se está correto o que estás a dizer, é isso mesmo, tal e qual. Elas provavelmente estavam a fazer uma birra, uma com a outra. E estavam a revelar ali alguma infantilidade espiritual. Que Deus nos ajude. Olha, eu fico contente porque vocês estão cheios de vontade. Mas a nossa hora está passada e nós vamos ficar por aqui, está bem?